Uma hora atrás, a OTAN declarou alerta de combate. Navios da REF estão atacando os países bálticos. A situação saiu totalmente do controle. Choque. A primeira decisão de Budanov, o Kremlin está se desfazendo em pedaços. A inteligência militar ucraniana enganou Putin de forma espetacular. E um comandante de alto escalão deixou os nervos do FSB à flor da pele. A terra treme, as forças armadas da Ucrânia usaram seu poder mais forte. Isso você precisa ver. Uma arma que superou todas as expectativas já no campo de batalha. Perto de Kherson, destruição em massa dos russos. A vingança dos nossos foi implacável. Putin apertou o botão. Primeira tentativa de iniciar uma guerra nuclear. Tudo sobre isso em nossa edição Ponto do Inferno. Tudo começou quando Putin entrou nos países bálticos e cortou as comunicações. Nesse exato momento, a frota secreta de Moscou está atacando a infraestrutura crítica da UE. O plano astuto do ditador. Trabalhado. 3 países estão condenados ao mesmo tempo. A OTAN nem teve tempo de piscar. Aconteceu uma tragédia. A Europa está em alerta. Mas será que já não é tarde demais? Descubra em instantes. Sabotagens em pleno mar aberto. No dia 31 de dezembro, a polícia finlandesa deteve o navio Fitberg, que seguia de São Petersburgo para Haifa, em Israel, sob suspeita de danificar um cabo submarino de telecomunicações instalado de Helsinki até a Estônia pelo Golfo da Finlândia. O transporte de carga no Mediterrâneo a partir de São Petersburgo por esse navio ainda é uma grande incógnita. Como em muitos casos, o navio da Frota Sombra, a chamada Frota Russa, sob diferentes bandeiras, ainda assim chamamos de russos, porque quando você começa a investigar, eles estão sob sanções, primeiro de tudo, e em segundo lugar, assim que começam a investigar, de repente levantam a bandeira russa, eles se registram no registro russo. Segundo relatos da mídia, foram presos 14 membros da tripulação da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão. Os detidos começaram a ser interrogados na noite de 31 de dezembro. Em primeiro lugar, era preciso coletar informações, porque afinal tudo estava ficando cada vez mais sério. Críticas aos países da União Europeia pela falta de uma resposta firme aos incidentes que estão ocorrendo, de forma a continuar. Se fosse um incidente isolado e nada parecido acontecesse novamente, poderíamos dizer, infelizmente isso aconteceu, mas não acontecerá novamente, e coisas do gênero. A polícia declarou que está investigando a violação do funcionamento dos sistemas de telecomunicações em circunstâncias agravantes, bem como sabotagem e tentativa de sabotagem, em circunstâncias agravantes. 2 conceitos diferentes. No direito marítimo internacional, isso se refere ao regime das águas marítimas. O segundo conceito é o regime do dia marítimo. Isso é a chamada Zona Econômica Exclusiva. Nas zonas econômicas exclusivas, tudo que está no fundo e sob o fundo do mar pertence ao estado costeiro. Qualquer ação ilegal está sujeita a um processo criminal legal e também a outras sanções legais. As autoridades finlandesas também iniciaram uma investigação subaquática na área onde... É com grande preocupação que informamos que o cabo, que é um componente essencial para o funcionamento adequado do equipamento, sofreu danos significativos. A integridade física do cabo foi comprometida de forma severa, resultando em uma interrupção potencial ou real de sua funcionalidade. Essa avaria pode ter sido causada por diversos fatores, como desgaste excessivo, manuseio inadequado ou até mesmo um incidente inesperado. A extensão exata do dano ainda está sendo avaliada para determinar as medidas corretivas necessárias e o impacto total na operação. O corte de cabos que garantem a conexão entre o norte da Europa e o continente europeu é um problema. E isto é o que você pode fazer se estiver se preparando para um ataque ao norte da Europa. O Departamento Nacional de Investigação da Finlândia foi informado de que o incidente atual apresenta semelhanças e diferenças em relação a casos anteriores. Danos à infraestrutura submarina no Golfo da Finlândia. Acho que a União Europeia já deveria ter mudado seus protocolos há muito tempo. O comportamento no Mar Báltico, tanto em relação aos petroleiros da Frota Sombria, quanto aos incidentes em que cabos são cortados, não é criminalidade comum. É uma linha de ação deliberada e, portanto, é preciso combater isso. E quando vocês não combatem isso, acaba acontecendo de novo. Na última quarta-feira de manhã, na véspera do novo ano de 2026,
A operadora finlandesa de telecomunicações Elisa detectou uma falha em seu cabo e informou as autoridades finlandesas sobre isso. A empresa também declarou que os danos de forma alguma afetaram o funcionamento dos serviços e que todos eles foram redirecionados. A doutrina Gerasimov, a doutrina da guerra híbrida do general Gerasimov, anunciada ainda em 2007, ou melhor, formulada, ganhou corpo real, com atividades justamente no período após 2014. E, em paralelo com a invasão em grande escala na Ucrânia, há ações da Rússia contra países europeus. Os russos estão travando uma guerra híbrida contra a Europa. Vale ressaltar que há um ano houve um incidente semelhante com danos a cabos submarinos. Isso já aconteceu na conexão entre a Finlândia e a Estônia. O que aconteceu fez o mundo olhar para a Ucrânia de uma forma diferente. O principal argumento das Forças Armadas da Ucrânia entra em cena. Uma série de ataques poderosos atinge os pilares críticos do sistema do Kremlin. Vars, Dove e Neptun e Flamingo deram início ao efeito dominó. No céu e na terra, drones Toloka e complexos robóticos terrestres estão em ação, transformando a guerra em um cálculo tecnológico frio, onde as chances estão cada vez menores. Todos os detalhes sobre a guerra tecnológica na qual a Ucrânia está na liderança, você confere na reportagem a seguir. A Ucrânia consolidou-se definitivamente como uma das maiores forjas de armas do mundo. A prioridade é armamento de longo alcance, drones navais e FPV. Em 2025, Kiev aumentou significativamente a escala de produção de drones kamikaze. O papel dos sistemas não tripulados no campo de batalha está crescendo, e por isso a produção de ferramentas inovadoras de guerra é nossa prioridade número 1. Até o final deste ano, as Forças Armadas da Ucrânia receberam 3 milhões de unidades de drones FPV, o que é quase 2,5 vezes mais do que foi entregue às Forças Armadas da Ucrânia desses drones no ano passado. Uma das inovações ucranianas foram os complexos robóticos terrestres. Em 2025, quase 15 mil robôs foram entregues às unidades das Forças de Defesa da Ucrânia. Na linha de frente, os complexos robóticos terrestres realizam tarefas de logística, evacuação, reconhecimento, minagem, desminagem e patrulhamento. Além disso, alguns robôs terrestres realizam ações ofensivas e defensivas, conforme informa o 3º Corpo de Exército. Em uma das direções-chave, um complexo robótico terrestre manteve a posição por 1 mês e meio. Mas se os complexos robóticos terrestres e os drones FPV são, antes de tudo, sobre defesa em terra, para atingir alvos russos do complexo militar industrial e do setor de energia, engenheiros ucranianos desenvolveram muitos tipos de drones de longo alcance e de foguetes, além de mísseis de cruzeiro. No primeiro semestre do ano passado, o míssil não tripulado Vars, equipado com um motor turbojato, foi apresentado ao público pela primeira vez. O alcance de voo é estimado em 800 quilômetros. Se você usar o poder dessas armas, esses novos tipos de armamento permitem atingir e destruir alvos bastante sérios, como, por exemplo, instalações industriais da Federação Russa. Esses mísseis têm a capacidade de serem muito inteligentes quando necessário, em determinados trechos. E para os russos deve ser muito difícil. Deve ser e com certeza será muito difícil pensar, imaginar e entender como ocorre o voo. Depois do Vars, mísseis de cruzeiro ucranianos Flamingo também começaram a chegar à Rússia. O Pássaro Rosa tem características impressionantes. O alcance é de 3.000 quilômetros e o peso da ogiva é de 1.000 quilos. Claro, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro normalmente pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam ela completamente fora de operação por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Desde o outono, o Estado-Maior ucraniano declarou repetidamente sobre ataques bem-sucedidos com mísseis Flamingo. Os alvos dos pássaros cor-de-rosa foram instalações do complexo militar industrial russo, refinarias de petróleo e forças navais no território da Crimeia ocupada. Em novembro de 2025, Kiev confirmou oficialmente pela primeira vez um ataque do Longo Netuno contra instalações petrolíferas em Novorossiysk.
O Longo Netuno é um míssil de cruzeiro da classe Superfície-Superfície. Trata-se de uma versão modernizada do míssil antinavio Netuno, com o qual, na época, as Forças Armadas da Ucrânia afundaram o navio almirante da frota do Mar Negro da Rússia, Cruzador Moscou. Ao contrário de seu irmão antinavio mais novo, o míssil Neptúnio de maior alcance possui uma ogiva maior, de 260 kg, além de um alcance de voo mais longo, milhares de quilômetros. É cerca de 1,5 metros mais comprido do que o normal. Ha-360, antinavio Netuno. E, além disso, o diâmetro é maior, estimado em meio metro de diâmetro, embora a parte frontal, onde fica o sistema de guiagem, tenha mantido o mesmo diâmetro de 38 centímetros. Além disso, a asa foi aumentada, assim como a empenagem, tudo isso devido ao aumento de várias diferenças. Ou seja, o míssil que foi mostrado é mais longo e tem um diâmetro maior. Bem, devido ao fato de que, digamos assim, o Neptuno naval tem alcance de 280 km e aqui são 1.000 km. É preciso fazer uma modificação séria no fuselagem. Também não se pode esquecer das inovações navais. Os engenheiros ucranianos continuam a modernizar os principais drones de ataque Magura e Sea-Baby. Agora, diferentes tipos de armamentos estão sendo instalados nos drones navais. Na primavera de 2025, pela primeira vez na história mundial, no céu sobre o Mar Negro, o complexo não tripulado Magura V-7, armado com mísseis antiaéreos R-73, abateu o caça russo Su-30. Vale destacar separadamente o arsenal marítimo subaquático. Em 2025, a Ucrânia apresentou de uma só vez 2 novos drones subaquáticos de ataque, o Toloka, de 12 metros, e o Sea-Baby. Com a ajuda deste último, em 15 de dezembro de 2025, o SBU, mais uma vez, pela primeira vez na história, atingirão o submarino russo Varshavianka. De forma urgente, a inteligência militar fez Putin de bobo. Budanov pressionou o Kremlin de maneira espetacular. Essa foi a palavra final. O comandante do RBC, Kapustin, ressuscitou diante de todos. Os espiões russos se meteram em uma enrascada de $500 milhão. A propaganda Z não está segurando as emoções. Um fracasso que destruiu todos os sonhos do ditador. Será que depois disso Putin deu ordem para fechar o FSB às pressas? Sobre isso já já. Os serviços secretos russos, como dizem, pisaram na bola. Durante os combates, os serviços secretos russos encomendaram o assassinato do comandante do RDK, Denis Kapustin, que luta contra os russos. Na unidade especial de Timur Gur, ele acabou sobrevivendo. Saudações e feliz ano novo! De acordo com os dados atuais, em 1º de janeiro de 2026, todas as unidades do RDK, dentro das unidades especiais de Timur, continuam cumprindo as missões nos setores e direções que vocês determinaram. Minha ausência temporária em nada afetou o andamento e o sucesso na realização das tarefas de combate. Estou pronto para retornar à área de operações e continuar comandando as unidades do RDK. Na GUR dizem que a própria operação especial durou mais de um mês. Como resultado, conseguiram salvar a vida do comandante do RDK e ainda receber $500 milhão dos serviços secretos russos pela eliminação de Kapustin. Senhor comandante, desejo-lhe saúde. Informo que realizamos um conjunto de medidas para impedir a eliminação, pelo lado inimigo, do comandante do Corpo de Voluntários Russos, Denis Kapustin. Durante as ações que realizamos, identificamos o círculo de pessoas que são os mandantes deste crime do lado dos serviços secretos russos, bem como os executores. Também recebemos a quantia correspondente de dinheiro que foi destinada pelos serviços secretos russos para a realização deste crime. No momento, o comandante do Corpo de Voluntários Russos está em território ucraniano e estão se preparando para continuar cumprindo as tarefas estabelecidas. Para os mandantes do assassinato de Kapustin, até foi criado um vídeo pela inteligência militar, supostamente mostrando o trabalho de 2 drones. O primeiro drone atingiu a van em que Kapustin estava, e o segundo filmou as consequências do ataque. O dinheiro que os russos destinaram para a eliminação de Kapustin e transferiram. Durante a operação especial, os combatentes da inteligência militar receberam apoio das unidades especiais do Departamento Principal de Inteligência da Ucrânia. Bem, antes de tudo, Sr. Denis, parabéns, como dizem, por ter voltado à vida. Isso sempre deve ser agradável, imagino. Fico feliz que o dinheiro recebido, digamos assim, pela encomenda da sua eliminação, tenha sido usado para ajudar a nossa luta.
Desejo sucesso a todos nós e a você, pessoalmente. Por favor, volte a cumprir suas missões. Estão esperando por você lá. Agradeço muito a você. Obrigado. Obrigado, coronel, pela excelente execução da operação, por ter salvado a vida de um dos nossos comandantes. Continue nesse mesmo espírito. A informação sobre a morte de Capuchin apareceu já em 27 de dezembro. Naquela ocasião, o RDC informou que seu comandante havia morrido na direção de Zaporizhia. Enquanto isso, já tá difícil esconder o fracasso dos serviços secretos russos. Até mesmo os mais ferrenhos apoiadores do Z começaram a ter dificuldade em negar isso. Kapustin tá aviso. Badman declarou que foi uma operação especial e que a Rússia pagou $500 mil pela sua eliminação. O dinheiro foi recebido. Como eles enganaram todo mundo com tanta habilidade, assim como fizeram com Babchenko naquela época. O Facebook sempre cai nesse truque. Enquanto alguns reconhecem a operação especial do grupo e seu sucesso, outros negam ativamente e chamam de ação informacional tola. O vírus do RDC acabou estando vivo. Foi uma espécie de campanha de desinformação orquestrada pelos serviços de inteligência inimigos, cujo único objetivo era levar a campanha. Entre outras coisas, Sergei Nomovich Gurt, do Centro de Informação e Operações Psicológicas, comenta a operação especial de forma bastante pertinente e abrangente. Imagina que é 1º de janeiro. Um oficial do serviço secreto russo, tendo recebido na véspera uma medalha e um prêmio pela eliminação do comandante do RDC, está sentado à mesa de festa, em homenagem ao aniversário de Stepan Andriovich. Ele se lembra de como foi um grande sujeito em 2025, porque, além de tudo, ganhou a perspectiva de uma promoção por uma operação especial importante. E também relatou que entregou $2 milhões pela eliminação, mas na verdade entregou $500 mil. Ou seja, mais $1,5 milhão. Como de costume, eles dividiram entre si e ele já até adiantou um sinal para o corretor por um apartamento em Dubai. Então, ele tá sentado à mesa de festa e, de repente, alguém ao lado diz, olhando pro smartphone, lendo as notícias: "Ah, qual é? Que absurdo!" Talvez a inteligência artificial tenha feito o vídeo e os olhos parecem de 8 centavos, enquanto o maxilar de baixo tenta alcançar o joelho. Aquele ali, com um pedaço de pato assado no garfo, pergunta: "O que aconteceu aí?" No entanto, aqui, independentemente de como essa operação especial é percebida, ela obviamente foi bem sucedida. E a prova disso é a vida salva do comandante do RDC e do Donat para as necessidades da GUR, longe dos serviços secretos russos. Isso é realmente uma sensação. Os russos estão morrendo na linha de frente como moscas. O ano novo começou de forma lamentável. Os primeiros ataques já acertaram em cheia. Na região de Kherson, uma eliminação superpotente do inimigo. A propaganda se mostrou impotente. Os generais têm medo de ir ao tapete diante de Putin. Que avanço furioso é esse? Madjer voltou a dizer: algo aconteceu na região de Kupiansk. Isso faz o cabelo ficar em pé. Você precisa ver isso. Não perca em primeira mão. Eliminação bem-sucedida de várias dezenas de militares russos e colaboradores no vilarejo ocupado de Holisha, na região de Kherson. Na noite de Ano Novo, drones atacaram uma base de lazer na costa do Mar Negro, onde, perto de uma área como Papai Noel e a Snegrushka, estavam reunidos ocupantes russos e seus comparsas. Acreditamos que os drones estavam pairando em algum lugar sobre o mar, e o primeiro drone de reconhecimento, que se aproximou mais, os guiou diretamente ao alvo em questão de minutos. Pouco antes da meia-noite. Esse foi o primeiro, depois veio o segundo. E o terceiro, o mais importante, mostra que foi uma ação planejada, seja para intensificar a situação ou para sabotar as negociações. Esse era um drone com um projétil explosivo e incendiário, que causou incêndio que não conseguiram apagar até quase 6 horas da manhã. E não conseguiram se aproximar para ajudar aqueles que ficaram lá dentro. Mas, na verdade, todos que não conseguiram sair, no café havia mais de 100 pessoas. Os ocupantes reconheceram como mortos pelo menos 27 pessoas. Mais tarde, informaram sobre a identificação de mais 13 corpos. O traidor da Ucrânia, Saldo, obviamente não revela o número exato de feridos pelo ataque. E, por mais que os cúmplices russos tentem promover a versão de um ato terrorista, as testemunhas apontam o contrário. Mesmo antes da invasão, havia poucos moradores locais nesse vilarejo pequeno, especialmente no inverno. Os russos fecharam a entrada para o território de Korli em 2022. Os militares se instalaram em centros de recreação e toda a costa foi transformada em um campo de treinamento permanente. Quem poderia estar nesse café durante o toque de recolher?
Eles não poderiam ser moradores locais. Praticamente nenhum jovem da região permaneceu lá. Todos foram embora. Não há nada para idosos e aposentados fazerem neste café. Haviam militares presentes, recebendo diplomas e prêmios, e seus familiares também poderiam estar presentes. No geral, a maioria dos necrológios atuais e postagens de Kherson são sobre colaboradores e traidores mortos. Alguns deles eram torturadores e sádicos. Enquanto isso, segundo analistas do Deep State, há avanços dos russos na região de Siversk, especialmente perto dos povoados de Reznikivka, Pritetny e Dorozhnyk. O chefe das Forças de Sistemas Não Tripulados, Obert Brovd, conhecido pelo codinome Madiar, informou que no primeiro dia do Ano Novo, os ocupantes avançaram de forma lenta e principalmente em pequenos grupos. No entanto, os operadores ucranianos de drones conseguiram atingir 1.105 alvos únicos do inimigo. Na direção de Kupiansk, que os russos ainda não conseguiram capturar, eles estão usando a tática da terra arrasada. Segundo os militares das forças de defesa, durante todo o dia o exército russo bombardeou as posições com todos os tipos de artilharia. Ainda não foi possível eliminar completamente os ocupantes que conseguiram infiltrar-se na cidade. Enquanto isso, em 2026, o exército russo continua lutando contra a infraestrutura civil. Sob ataques de drones ficaram o zoológico de Kharkiv, uma loja de artigos para casa em Zaporizhia, além de prédios residenciais nessas cidades. No dia 2 de janeiro, os ocupantes lançaram um ataque com mísseis balísticos no distrito de Kiev, em Kharkiv, atingindo um prédio residencial. Pelo menos 2 dezenas de pessoas ficaram feridas. O mundo está chocado com isso. Um novo roteiro de um thriller geopolítico. Uma rota secreta, uma carga mortalmente perigosa e um país destinatário que já está sob sanções há muito tempo. O Kremlin, mais uma vez, está no centro da história. Isso se tornou conhecido pela primeira vez. Putin concordou em transferir reatores nucleares para a Coreia do Norte. Uma catástrofe que conseguiram colocar em pausa. Mas será que o ditador não vai tentar ligar o motor mortal de novo? Vamos contar sobre isso em instantes. Um navio russo que afundou perto da costa de Cartagena escondia 2 reatores nucleares destinados à Coreia do Norte. Foi com esse título que saiu um artigo no jornal espanhol La Verdad. Jornalistas investigativos do jornal citam no texto detalhes da investigação oficial. O navio russo Ursa Maior afundou em 2024 perto da costa da Espanha, peças de um reator nuclear destinadas à Coreia do Norte. Nos materiais do processo são mencionados 2 contêineres azuis na polpa do navio, que não correspondiam à descrição da carga declarada pelo capitão do navio, Igor Anisimov. Os investigadores acreditam que neles havia 2 reatores V4SG para submarinos nucleares. Eles deveriam ser entregues de São Petersburgo ao porto norte-coreano de Hwason. Lembrando que em dezembro de 2024, o navio russo da Frota Sombra Ursa Mer cruzou Gibraltar. No dia 21 de dezembro, as autoridades marítimas espanholas, os serviços de busca e salvamento notaram que o navio estava mudando de curso de forma incomum. E no dia 22 de dezembro, o Ursa Mer desviou para a esquerda, reduziu a velocidade e começou a derivar. No dia seguinte, foi enviado um sinal de socorro e as autoridades espanholas enviaram equipes de busca e salvamento. Os socorristas encontraram 14 sobreviventes. 2 engenheiros desapareceram sem deixar vestígios. O capitão do navio Ursa Mer informou que a embarcação transportava 100 contêineres vazios, 2 guindastes de esteira gigantes e 2 grandes componentes para quebra-gelos. Mas investigadores espanhóis identificaram posteriormente que parte da carga do Krigolan era, na verdade, um par de cascos de reatores de submarinos nucleares, VN4SG. Esses reatores ainda estão instalados em 6 submarinos nucleares da classe Dolphin. Esses submarinos carregam mísseis balísticos e esse peso se tornou o motivo de um ataque por parte de um dos países da OTAN. O Ursa Maior foi alvo de um ataque de um dos países ocidentais. O buraco no lado direito corresponde a danos causados por um torpedo supercavitante com uma ogiva de 500 milímetros de diâmetro. Torpedos desse tipo estão em serviço em alguns países da OTAN. Anteriormente, o navio de carga seca Ursa Mer era utilizado para transporte. Armas eram transportadas nas cargas do chamado Expresso Sírio, a rota de abastecimento das tropas russas na Síria.
Isso foi apontado por analistas OSINT. Esparta e Ursa Major, desde 2017, operavam no âmbito do Expresso Sírio, transportando cargas para abastecer o agrupamento russo na Síria. Em 2022, ambos os navios começaram a ser usados para transporte de balsas e contêineres para Kaliningrado. A investigação mostrou que 2 contêineres não declarados, de 65 toneladas cada, foram identificados como tampas de reator nuclear VM4SG. Fotos de drones mostraram tubos, sistemas de resfriamento e outros componentes do sistema dos reatores. A espanhola Lada está convencida de que o destino da carga era a cidade portuária norte-coreana de Rason, a apenas alguns quilômetros de Vladivostok. As suspeitas sobre a carga se intensificaram depois que um navio de guerra russo, que supostamente estava na área de Lik, ele se ofereceu para assumir o controle da operação de resgate. É só com isso que me importa. Eu tava com você, Derina Gutskal. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!